Olá, eu venho hoje falar para vocês um pouquinho sobre a aromaterapia. Eu sou a professora Natália Moura, sou biomédica esteta, sou também professora aqui no grupo LIVME e TRIV, sou professora de terapia capilar, limpeza de pele, drenagem linfática e massagem terapêutica. E a terapia capilar tem sido, assim, é, uma maravilha para mim, uma redescoberta, né? Desde que eu ingressei nesse mundo da terapia, eu estou cada dia mais apaixonada por ver os resultados, né, que ela realmente proporciona ao nosso paciente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aromaterapia, que é uma das associações que a gente usa para o tratamento capilar, né? Ela é uma técnica que utiliza de aromas, né, de partículas que são liberadas de diferentes óleos essenciais. É todo um universo, uma riqueza que a natureza traz para nós, né? Então, a gente vai usá-la como uma forma alternativa, né? Uma forma de, como uma terapia alternativa, como para complementar as diferentes. Ela é uma terapia alternativa, né? Ou complementar, que vai utilizar, assim, diferentes partes do nosso cérebro e vai desencadear várias emoções. Então, ela. Ai, desculpa, Rafa, vamos lá. Olá! Hoje nós vamos falar aqui na Trive sobre aromaterapia. Eu sou Natália Moura, sou biomédica esteta e sou também terapeuta capilar. Aqui no Trive, eu ministro o curso de terapia capilar e no Living os cursos de limpeza de pele, massagem e drenagem linfática. Então, nós vamos hoje dar ênfase à aromaterapia, que é uma das possibilidades de se trabalhar com a terapia capilar, né? Nós podemos utilizar dessa técnica natural, né? Onde a gente trabalha e utiliza de aromas e partículas que são liberados, né? Pelos óleos essenciais. E essa terapia, ela vem complementar o nosso tratamento, porque ela vai contribuir para o alívio de vários sintomas, vai promover um bem-estar, vai fortalecer as defesas do nosso corpo e vai promover aí realmente um melhor estado físico, mental, emocional. Então, tudo isso vai impactar realmente na saúde do nosso couro cabeludo, né? E é uma técnica antiquíssima, né? Desde a antiguidade, realmente, já tem registros, né? Lá nas primeiras escritas, a gente vai encontrar registros de receitas de perfumes, né? Isso tudo já vem desde lá 4.000 anos antes de Cristo, né? Depois veio também sendo assim muito comercializado pela Arábia, né, que comercializou o Líbano, e isso vem caminhando na história, né? Avicena, que era um alquimista persa, ele se destaca então como a destilação a vapor, né? Depois cria o perfume, o primeiro perfume, né? Vai datar aí de 1370, que foi, utilizou-se, né, da essência do óleo de alecrim. E tão difundido hoje, né? Usamos muito o óleo de alecrim na nossa prática. No decorrer da aula, nós vamos ver assim qual a importância, né? Como podemos utilizar desses extratos dessa planta, né? Então, assim, vamos vendo na evolução da história como que foi sendo desenvolvidos esses óleos essenciais e foram assim evidenciando, né, essa prática. E quando em 1937, né, mais recentemente, foi publicada uma obra, né, aromaterapia. E aí este termo realmente foi utilizado, né? E cada vez mais ainda continuamos a ter
todos esses estudos, né, já muitos artigos científicos vêm aí para evidenciar, né, para confirmar essa, essa eficácia, né? E os estudos não param, né? Então, só mesmo para fazer aí uma trajetória desde lá atrás na história, como o óleo essencial tem usado, né? A gente, inclusive, tem relatos bíblicos, né? Óleo de sândalo, então, é uma história antiga e atual ao mesmo tempo. Bom, é tão importante essa prática da aromaterapia, não é? Que ela foi reconhecida pelo SUS. Então, ela está inserida nessas práticas integrativas e complementares. Por que que foi assim tão validado isso, né? As razões que determinaram essa utilização foi a melhora de qualidade de vida, a prevenção no tratamento das doenças, né? Essa visão holística e integral do indivíduo. Realmente, o homem tem que ser visto num todo. A gente já percebe, né, como que a pessoa com problema capilar tem outras histórias para contar, outras dificuldades. Então, o óleo essencial, a aromaterapia, vem aí olhando o ser humano de uma forma bem integral, né? E também o baixo custo. Então, promove, né, uma acessibilidade mais abrangente, né? E também é de fácil aplicabilidade. Eu ainda vou falar mais à frente, mas desde já, lembrando que óleo essencial é natural, pode ser usado, deve ser usado, mas ele também tem a sua toxicidade, como nós vamos ver a seguir, tá? Então, sempre com muita cautela. Mas, na verdade, o que são esses óleos essenciais, né? Eles são líquidos que são extraídos de diversas partes da planta, das flores, das folhas, dos frutos, das sementes, não é? Eles vão carregar a essência da fragrância da planta, né? Incluindo ali as suas propriedades terapêuticas. E eles são muito concentrados, altamente concentrados. Então, por isso mesmo, são muito voláteis. Então, a gente deve sempre armazenar num vidro âmbar, né? Protegido da luz. Temos que ter todos esses cuidados, tá? Quais seriam, assim, né, os efeitos anti-inflamatórios dos óleos essenciais? Quais seriam os efeitos? Então, quais seriam os efeitos dos óleos essenciais, né? Eles vão ser aí anti-inflamatório, antimicrobiano, ansiolítico, antisséptico, vão ser também hidratante, cicatrizante, oxidante. Tudo isso a gente pode encontrar, né, num couro cabeludo. Por muitas vezes, ao fazermos ali uma tricoscopia, a gente observa, né, essa inflamação, não é? A gente também pode perceber ali um lugar muito propício a uma contaminação, né? Então, ele vai vir com essa função antimicrobiana, não é? Ele vai cicatrizar. Então, assim, ele tem muitas utilidades para a gente poder trabalhar nessa terapia capilar. Como a gente pode ver também, né, é importante a gente saber como que seriam essas vias de absorção dos óleos essenciais, tá? Eles podem ser absorvidos por inalação direta, onde ele vai atingir a circulação sanguínea rapidamente, né? Então, por exemplo, aqui na nossa sala, se eu colocar uma gotinha de um óleo essencial, não é, um difusor, já vai criar aquele ambiente rapidinho. A gente já vai ter, a pessoa que chegar aqui já vai ter aquela sensação, né, boa, porque num instante a pessoa já vai ter, sentir, né, já vai trabalhar na pessoa essa emoção, não é? A absorção vai ser feita ali pelo epitélio, não é? Rapidinho, o nosso sistema límbico também já vai promover uma resposta, né, emocional e fisiológica. Então, como eu disse, uma aromatização do ambiente, né? Um colar aromático,
uma aplicação no travesseiro. Essas são as formas de inalação direta. E também nós podemos ter a absorção dérmica, né? Que ela vai ser aplicada diretamente na pele, né? Um efeito bem local ou sistêmico também. Pode ser colocado numa banheira, né? Pode ser um banho de imersão, pode ser numa massagem, observando também nesse tipo de absorção a questão da volatilidade e da permeabilidade. Então, não pode também ser feito sem nenhum critério, tá? Quando a absorção pode ser por ingestão, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes as pessoas pensam assim, é natural, não faz mal, né? Coloca debaixo da língua. Não, a ingestão não é recomendada por nós terapeutas, porque tem que ter um médico, uma pessoa que realmente possa orientar a forma que isso vai ser feito. Mesmo porque, veja bem, ela vai ser uma absorção gastrointestinal, né? Vai ter o metabolismo hepático, um efeito sistêmico, né? Então, isso requer muito cuidado. Então, ele pode ser sublingual, em cápsula, diluído em bebidas ou em água, mas sempre com uma orientação de um médico, porque a Anvisa, nós vamos falar mais a seguir, ela traz os óleos essenciais como um cosmético, e cosmético não é para ser ingerido. Nós vamos falar mais à frente sobre isso, tá? Sempre é bom ter cautela. Volto a repetir, ele também tem a sua toxicidade. Os óleos essenciais, eles são classificados pela Anvisa, né? Desde essa resolução aí de 2010, né? Ele vem, então, como um produto de uso tópico ou cosmético para higiene pessoal, cosméticos e perfume. Então, na categoria 1, ele pode ser, né, usado topicamente na pele ou no cabelo. Na categoria 2, só oral, somente ingeridos com orientação médica. É proibido realmente pela Anvisa. E na categoria 3, eles são utilizados em produtos cosméticos ou alimentícios. Nós falamos sobre a volatilidade, né, do óleo essencial. Então, sempre que nós formos trabalhar com óleo essencial, nós vamos também trabalhar com os óleos vegetais fixos, tá? Eles vão ter a sua utilização em alimentos, cosméticos, né, para fins terapêuticos. E o que são esses óleos vegetais fixos? Eles são os óleos de base, são os óleos carreadores, que vão ser obtidos também através de prensagem a frio, né, das sementes de plantas oleaginosas, né? Também eles podem ser aplicados puros, esse sim, ou associados aos óleos essenciais. Claro que todos nós já vimos falar aí, né? E sempre vem uma moda também, em determinada época, usa-se muito óleo de coco, né? Óleo de oliva, de jojoba, macadâmia, amêndoas, não é? Então, assim, tem vários exemplos de óleos vegetais que a gente pode citar e também que vão ser trabalhados depois junto com o óleo essencial. Então, lembrando que sempre um óleo essencial vai precisar de um óleo carreador. Então, eu vou usar óleo vegetal, óleo essencial. Nós vamos falando no decorrer da aula sobre como isso vai ser feito. Olha só, como eu acabei de dizer, nós vamos preparar blends, né? Sinergias, mix, nós vamos utilizar desses nomes para explicar que é a união de dois ou mais óleos essenciais, não é? E essa união vai potencializar, vai, né, favorecer essa potencialização dos benefícios terapêuticos. E nós vamos obter resultados específicos. Então, é importante a gente conhecer a real situação daquele couro cabeludo, daquela haste capilar, o que que a gente realmente quer trabalhar,
para a gente ver qual sinergia, qual blend nós vamos criar. E eu posso dizer que é muito prazeroso tanto estudar, como fazer, como aplicar. É muito prazeroso de se trabalhar com aromaterapia, com esses óleos essenciais e os óleos vegetais, tá? Então, aqui vocês podem perceber, né? Podem ler, podem tirar foto de como vocês vão preparar, qual a medida a ser utilizada para fazer esse blend. E aí, eu coloquei para vocês também alguns exemplos, né, desses óleos vegetais fixos, que vocês com certeza já viram falar muito da arnica, né, pelo seu poder analgésico, anti-inflamatório, o alívio da dor, né? A gente tem aquela receitinha da mãe da gente lá, que ficava um vidro, não é mesmo, com a arnica. Então, assim, ela vai ser muito rica em vitaminas do complexo B, né? Elas vão ser ricas em tiamina, tiamina e piridoxina. Então, todos esses componentes de cada óleo vai trazer aí um resultado que vai ser de grande importância na nossa terapia. Não é? Nós sabemos do abacate, com a sua fonte de vitamina E, não é? Que vai nutrir o nosso cabelo, vai proteger, vai ser uma proteção térmica, vai reduzir frizz, né? O rosa mosqueta também é um óleo muito utilizado porque ele é um regenerador da pele, né, e do crescimento celular. Então, assim, o chá verde, não é? Um tônico revigorante que vai aí prolongar a fase anágena do cabelo. Ele também é antioxidante, adstringente. Então, assim, todas essas utilizações que a gente vai poder ter aí na terapia, não é? A groselha negra a gente utiliza muito no tratamento de alopecia androgenética porque ele é um potente antioxidante e anti-inflamatório, inibidor da 5-alfa-redutase. Então, realmente, uma grande riqueza a gente vai receber desses óleos. E eles são, assim, em grande quantidade, variedade. Então, eu trouxe também uma tabela de equivalência. A gente não precisa ter um vidro de todos os óleos, né? Então, aqui, olha, eu até coloquei para vocês o óleo de alecrim, né? O rosmarim, os oficinados. O óleo de alecrim, ele pode ser substituído, né? Porque ele vai ter a mesma equivalência do hortelã-pimenta, do manjericão, que vai ser o quê? Um estimulante circulatório, né? A bergamota, a laranja doce, o limão siciliano, todos vão trazer um relaxamento emocional, né? Eles vão ser bons para serem antissépticos, tomando o cuidado, porque eles são, é, podem também causar manchas, né? Então tem que ter cuidado, porque eles são fotossensibilizantes. Então, deve ter atenção aí. E aí a gente vai vendo todos eles, né? A sua equivalência. O óleo de melaleuca, por exemplo, ele é muito utilizado porque ele tem esse poder aí antimicrobiano, né? Então, quando a gente perceber um couro cabeludo com uma caspa, né? A gente pode trabalhar com ele, uma dermatite, porque ele vai é, ter essa função aí antimicrobiana. Da mesma forma, a gente também utiliza muito a lavanda, né? Que tem a equivalência com o gerânio, a camomila, por ser altamente cicatrizante, calmante, anti-inflamatório. Então, como eu já disse lá no princípio, eu sempre digo nas minhas aulas, é um mundo vasto, enorme para a gente estudar, para a gente pesquisar, não é? E fazer a melhor utilização na nossa prática clínica. Como eu disse desde o princípio, eu queria falar um pouquinho sobre essa toxicidade dos óleos essenciais, né? A maioria dos erros que acontecem são dosagem, né? Ah, não, mas uma gotinha, né? Ah, não. Aí você vai pingar, cai mais de uma gotinha. Então, o que vai fazer mal vai ser esse erro de dose, né? A frequência da utilização é natural, mas não é todo dia que pode ser usado,
né? Então, a gente tem que saber disso e também a composição do óleo essencial, para o que que eu quero utilizar aquele óleo, né? Qual é o meu objetivo? Daí a importância de uma boa anamnese, de um bom exame, uma boa tricoscopia, para a gente trabalhar com segurança e aplicar corretamente, não é? Essa toxicidade, ela pode ser aguda, não é? Quando ela é ingerida ou é aplicada em grandes quantidades. E aí pode causar náusea, dor abdominal, diarreia, cefaleia e até dificuldade respiratória. Então, usou, teve algum sintoma parecido, né? Atenção, cuidado, principalmente a gente que trabalha, porque no nosso consultório, a gente atende mais de uma pessoa por dia, não é? Então, a gente vai falar também sobre essa segurança, o cuidado que a gente tem que ter, porque nós, primeiramente, estamos inalando aquele, né, odor ali, aquele óleo, então a gente tem que ter muito cuidado. E também ela pode ser crônica quando vai usando, né, por longo período, pode causar danos ao fígado, aos rins e outros, né, órgãos. E pode ainda promover uma irritação cutânea, né, coceira, vermelhidão, bolhas, né, erupções cutâneas. Pode também desenvolver alergias, dermatite de contato, né? A toxicidade, que eu falei com vocês, né? Porque elas têm o bergapteno, que causa queimadura e mancha de pele. Vocês já viram a manchinha de limão, né? É por causa desse componente que tem nesses óleos. Então, tem que ter cuidado. E também eles podem ser neurotóxicos, né? Eles vão afetar o sistema nervoso, causando cefaleia, vertigem, né? Perda de consciência, tá? E aí eu trouxe para vocês os óleos essenciais mais tóxicos: o óleo de absinto, de eucalipto, de cânfora, de alecrim e o undergreen. Então, realmente, temos que ter atenção a isso. Para fazer o descarte dos óleos essenciais, né, existe essa resolução de 2018 que nela eles vão declarar que eles são resíduos químicos do grupo B, tá? Então eles estão submetidos a uma coleta especializada. E essa lei de 2010, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, proíbe que a gente jogue qualquer resíduo que contamine a água ou o solo no lixo comum ou na rede de esgoto. Então, gente, foi uma gotinha, duas gotinhas, não tem problema. Tem, o meio ambiente vai sofrer os danos. Então, a gente tem que obedecer, submeter a essa lei, tá? E se a gente trabalha de uma forma mais modesta, a gente pode ir nesses pontos de entrega, né, voluntária do óleo de cozinha, né, esses ecopontos da SLU, né? E por causa dessa preocupação mesmo, existe a coleta reversa, né? A gente utiliza e devolve lá para a empresa da qual a gente comprou o nosso vidro, né? O nosso restinho de óleo, né? Então, quem faz isso hoje, entre os que fazem, o do Terra, que é um óleo essencial, né? Que é a empresa que a gente maior e que a gente conhece bem, eles aceitam, eles fazem essa coleta reversa, o Baissâmia, né? Terra Flor, e aí a gente, onde a gente estiver, a gente vai pesquisar para saber realmente como descartar. Por isso que é importante também em tudo, né, na nossa clínica, a gente ver o que que a gente está utilizando, o que que precisa dar prioridade e fazer esse uso consciente e o descarte também, para que a gente não cause nenhum dano, né, ao meio ambiente, porque a gente sabe que quando a gente age erroneamente, esses efeitos vêm todos para nós, novamente. Então, fazer com muita responsabilidade, não é isso? Como tudo deve ser, não é? E aí eu trago para vocês um pouquinho como que a gente vai utilizar, né,
desses óleos na tricologia, né? O que que eles vão nos possibilitar? Né? Eles vão tratar para nós, reduzindo a inflamação, fortalecendo os fios, controlando a oleosidade do nosso couro cabeludo. Eles vão estimular o crescimento, né? Também vão reduzir queda, melhorar a circulação sanguínea. Nós sabemos que uma circulação sanguínea mais eficaz vai levar ali mais nutrientes, não é? Para os nossos fios. Então, onde tem mais oxigenação, mais nutrientes, fios mais bonitos, haste, né? Com mais brilho, com mais maciez. E também eles vão hidratar e proteger e nutrir os fios. E aí eu trago para vocês alguns blends, né, que a gente pode utilizar na nossa clínica. O que que a gente vai tratar? Por exemplo, no crescimento capilar, tem aí um exemplo de óleo essencial de alecrim. Alecrim é um minoxidil-like, né? Ele vai ser um vasodilatador. Então, a gente pode usar o alecrim, o cipreste, também uma gotinha, e uma gotinha do óleo essencial de hortelã. E o que que a gente vai, qual óleo carreador que a gente vai utilizar para o crescimento capilar? Esse óleo vegetal. Então, como já foi falado nos slides passados, nós vamos utilizar de uma porcelana, né? E aí a gente vai colocar esses 10 ml do óleo de jojoba e vir pingando a gotinha do óleo essencial e fazendo realmente aquele mix, né? Misturando ali. Depois, nós também detectamos muita inflamação, né, em couro cabeludo. Então, a gente vai trabalhar com a lavanda, né? A gente pode trabalhar com hortelã, com a bergamota. E aí, a gente faz esse blend usando do óleo vegetal fixo de rosa mosqueta, que vai ser altamente anti-inflamatório. Quando a gente quer trabalhar, né, a oleosidade e também com a função bactericida, a gente vai usar o óleo de melaleuca, o de sândalo e o de lavanda. E aí a gente vai fazer um mix com o óleo de abacate. Para um tratamento, né, que tem a função de hidratar esse couro cabeludo, a gente pode usar a laranja doce, o cravo-folha e o gerânio. E aí a gente vai usar com o óleo carreador de semente de uva. Então, tem aqui uma pequena amostra para vocês trabalharem no consultório de vocês, para tratar essas questões encontradas, né, ali na anamnese, ali na tricoscopia, dependendo, né, do que a pessoa apresenta, você pode trabalhar dessa forma. Também eu trago para vocês o cuidado que a gente tem que ter dos óleos essenciais quando a gente está tratando crianças, né? Por que que a gente tem que ter cuidado? As crianças, elas têm maior sensibilidade, não é? O sistema imunológico delas ainda está imaturo, então a gente tem que ter cuidado com uma dosagem correta, né? A gente tem que ter cuidado para que também não haja uma ingestão acidental. Então, não deve ficar num local fácil, né, de fácil acesso para as crianças. E aí, o que é aconselhado é só depois de 2 anos e meio, né, a gente usar em criança, fazer essa aplicação tópica só com criancinhas maiores. Não devemos usar o melaleuca, porque ele pode causar esse espasmo brônquico, asma e até falência respiratória. O óleo de eucalipto também pode trazer complicações respiratórias e no sistema nervoso. A cânfora, que está presente no alecrim, né? Porque quando a gente vê, né, a gente tem um óleo essencial, gente, ali tem muitas moléculas, não é uma molécula simplesmente, são muitas. E o alecrim tem muitas que vão assim ser prejudiciais, né? Então a gente tem que ter cuidado aí, porque pode causar
efeitos adversos aí no sistema respiratório, gastrointestinal, na pele, né, no sistema nervoso. Então, muito cuidado aí. Também cuidado com a canela cássia, que pode provocar irritações cutâneas, né? A gente tem que ter cuidado para não aplicar o óleo essencial tópico com alta concentração de mentol na região da garganta, né? Usa muito aí Vick Vaporub, né? Então, assim, recomenda realmente a via inalatória, tá bom? Outro cuidado também, né, que é muito relevante em relação às gestantes, né? O óleo essencial já foi comprovado que ele reduz a dor e a ansiedade no trabalho de parto. Então, hoje, com essa linha mais natural, assim, realmente a gente sabe que tem esse efeito, né, de reduzir essa ansiedade. E no pós-parto também, o óleo essencial pode trazer aquela sensação, né, de segurança, de força, de amparo. Então, é interessante esse uso. E na terapia capilar, nós vamos tratar sinais de alopécias, né? E eflúvio devido a essa oscilação hormonal, né? Ora, a mulher está com muito hormônio, aí tem o bebê, tem uma queda de hormônio, tudo isso a gente sabe que pode trazer, vai trazer diferenciações, né? No cabelo dessa mãe, né? Geralmente na gravidez, pelos hormônios em alta, o cabelo vai estar bonito, vai estar denso, e da mesma forma, na hora que eles baixam, tende a vir um eflúvio, né? E ainda o estresse do pós-parto. Então, assim, são situações que os óleos essenciais são indicados, sim, com cuidado, né? Como tudo. E não são recomendados cânfora branca, eucaliptos, anis estrelado, tomilho, porque eles são eminagogos, eles podem promover ali um sangramento, né? O manjericão, o absinto, o alecrim, o cravo, eles são teratogênicos, então também temos que ter cuidado. O orégano também, ele é embriotóxico, então pode atingir ali, né, o bebezinho. E os óleos estrogênicos, né, que pode aí causar também esse efeito de ser galactagogo, né, questão do leite, pode ser emenagogo também, do sangramento. Aí vai destacar o fungo doce. Então, realmente, temos que ter muita cautela no uso dos óleos essenciais, principalmente em se tratando de pessoas nessa fase especial da vida, né? Que é da gestação e também das crianças. Então, a gente tem que estar atento a isso, como que vai ser trabalhado, tá bom? Por hoje é só. Eu agradeço muito a confiança de vocês, não é? Continuem aí seguindo a página da Trive. A gente está sempre com conteúdos que vão te ajudar, que vão esclarecer. E também, se ficar alguma dúvida, né? Podem nos chamar, a gente vai responder tudo com muita alegria, com muita clareza, tá? São estudos que a gente faz, tudo com muito embasamento científico para poder oferecer melhores resultados para os nossos pacientes e também, como é uma característica nossa, ensinar, né? Então, a gente tem essa responsabilidade de ensinar a você que está começando a trabalhar com segurança, né? E oferecer protocolos para que vocês realmente entreguem resultados muito bons. Muito obrigada e até a próxima. Rafa, eu vou gravar o princípio mais um pouquinho, porque eu queimei embolada. Vou fazer outra introduçãozinha aqui, e aí você vê o que que você copia. Olá! Hoje nós vamos, aqui na Triv, falar um pouquinho com você sobre a aromaterapia, tá? Eu sou a professora Natália Moura, sou biomédica e terapeuta capilar. E aqui no grupo Live-me, eu trabalho com limpeza de pele, massagem e drenagem. Eu dou cursos nessas áreas e pela Trive eu dou curso de terapia capilar.
E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aromaterapia, não é? Que é essa técnica natural que vai utilizar de aromas, né? E partículas que são liberadas pelos óleos essenciais. A aromaterapia vem de uma forma alternativa e complementar para estimular diferentes partes do cérebro, para contribuir para o alívio de diversos sintomas, vai promover um bem-estar, fortalecer as defesas do nosso corpo, vai ajudar no sistema imunológico, promovendo uma maior saúde física, mental e emocional. E essa utilização dos óleos vem desde a antiguidade, não é? Desde lá 4.000 anos, 3.000 anos antes de Cristo, já existem registros em placas de argila, né? Com escrita antiga sobre perfumes, sobre receitas de perfumes. E isso vem no decorrer da história, né? Fazendo toda a diferença. A Arábia, por exemplo, usava o óleo de olíbano como mercadoria a ser comercializada. E, e depois nós vemos ali na Idade Média, até ali o século XVI, né? A gente vai ver uma grande evolução. É, hoje a gente pode voltar novamente. Então, ali na Idade Média, né, nós vamos ter o alquimista persa, Avicena, que ele foi ali reconhecido pelo processo de destilação a vapor, né? E aí, logo em seguida, veio a criação do primeiro perfume, onde a base essencial era o óleo de alecrim. E aí a gente vai vendo todo esse caminhar, não é? Até que Paracelso, esse médico alquimista e filósofo, começou a utilizar essas substâncias como medicamentos mesmo, e aí relatos em livros impressos, não é? Utilizando aí, falando da utilização aí de óleos de alecrim, lavanda, canela cássia, e logo lá no século XIX também, nós vamos ter aí uma obra publicada, né, onde vai demonstrar o funcho doce, o alecrim, o tomilho, né, até que surge o termo aromaterapia, né, que ele vai falar principalmente da lavanda. E aí a lavanda foi um estudo, né, que foi feito de uma maneira muito sistemática e, e foi então publicado esse livro, né, e usando aí esse termo para nós, né, estudos todos esses estudos para mostrar o poder, né, farmacológico dos óleos essenciais. E continua estudando, e a cada dia mais nós podemos ter comprovações, artigos científicos aí que vêm comprovar a validar, e que vêm validar, na verdade, o uso desses óleos essenciais. Na verdade, o uso dos óleos essenciais é de grande importância, e tanto que é reconhecido aí pelo Ministério da Saúde, né? Ela está incluída aí nessa prática integrativa e complementar. Então, o SUS aceita, né, esse uso da aromaterapia e com razões que foram muito fortes, que influenciaram muito essa resolução, foi a questão de ser a melhora da qualidade de vida, né, a prevenção e tratamentos de doenças. A aromaterapia, ela vai ver o homem como um todo, uma visão holística, uma visão integral do homem, né? E além mais, é um tratamento de baixo custo, com fácil acessibilidade, fácil aplicabilidade, né? Então, tudo isso vem para justificar, né, ela estar inclusa aí no tratamento do SUS. Mas, quando se fala em aromaterapia e óleos essenciais, a gente já sabe que é um universo muito grande, muito interessante e que a gente tem muita aplicabilidade. Mas o que são, na verdade, esses óleos essenciais, né? Eles são líquidos ali, oleosos, extraídos de diversas partes da planta, né? Eles podem ser extraídos das flores, dos frutos, das sementes, e eles vão carregar em si
a essência da fragrância da planta, né? Incluindo ali as suas propriedades terapêuticas. Então, eles também são altamente concentrados, né? E por isso também são muito voláteis. E para a gente trabalhar com eles, a gente sempre vai ter que trabalhar também com o óleo vegetal fixo. E por essa volatilidade, uma forma da gente prevenir é a gente armazenar o óleo essencial num vidro âmbar, como a gente pode ver aí na figura, tá bom? E quais são os efeitos dos óleos essenciais, né? Eles vão ter efeitos anti-inflamatórios, antimicrobianos, ansiolíticos, antissépticos, podem ser hidratantes, cicatrizante, antioxidante. Como vocês veem, todas essas propriedades aí, todos esses efeitos gerados vão trabalhar a área, vão trabalhar numa forma holística realmente do ser humano. E no nosso caso muito específico, no tratamento do couro cabeludo, não é? E a gente, é interessante também a gente saber quais são essas vias de absorção dos óleos essenciais, não é? Elas podem ter inalação direta, absorção dérmica e também podem ser ingeridas, mas eu vou falar com muita cautela sobre isso, tá? Quando ela é feita uma inalação direta, ela vai atingir a circulação sanguínea rapidamente, não é? Vai trabalhar sentidos, sensações, inclusive memória olfativa, não é? Então, o que que acontece? Aí a absorção é feita pelo epitélio, né? E logo, logo o sistema límbico vai transmitir para o nosso corpo, e aí nós vamos ter uma resposta emocional fisiológica. Não é, por exemplo, aqui na minha sala, se eu coloco aqui um difusor, não é? Um aromatizador com uma gotinha de lavanda, se chegar uma pessoa aqui na minha sala, logo, logo ela vai ter aquela sensação, né? Vai despertar nela essa emoção, né? Então ela vai ser inalada ali imediatamente. Então a gente pode usar também no ambiente, no travesseiro, né? A gente gosta de pingar ali uma gotinha de lavanda enquanto você está dormindo, você está recebendo ali, né? Inalando ali aquele cheirinho, né? Que vai te tranquilizar, que vai te acalmar. Ou a gente pode usar um colar aromático, não é? E quando a gente fala de absorção dérmica, ela é aplicada diretamente na pele. Vai ter ali efeito local ou sistêmico. Podemos também usar em massagens, não é? Eu falei com vocês que eu dou curso de massagem. A gente pode usar na massagem com banho de imersão, com muito cuidado, o seguinte, né? Aumenta a volatilidade e a permeabilidade. E o escalda-pé, como que o escalda-pé é relaxante, não é? Depois de um dia de trabalho, como que isso dá um efeito tão vigoroso na gente, né? O relaxante. E também, como eu disse para vocês, a ingestão, ela vai ser, nós não vamos é, mandar ninguém ingerir óleo essencial, porque ela precisa de uma orientação médica, né? Nós vamos trabalhar isso com muita cautela, porque ela pode ter uma absorção gastrointestinal, um metabolismo hepático, né? E um efeito sistêmico. Então, a gente tem que estar bem orientado. E pode ser, então, sublingual, em cápsula ou diluído em outras bebidas. Para este caso, para essa via de absorção, é importante a gente ver o que a Anvisa, né, nos fala, nos dita, porque a gente tem que trabalhar de acordo com ela. Então, ela vai classificar os óleos essenciais em 3 categorias, tá bom? Essa resolução aí de 2010, tá? Ela vai classificar os óleos essenciais como produtos de uso tópico ou cosmético para higiene pessoal, tá? Ou cosméticos ou perfume. Na categoria um vai ser o uso tópico na pele ou no cabelo. Na categoria 2 oral, somente ingerido por orientação médica. É
proibido pela Anvisa. E na categoria 3 é utilizado em produtos cosméticos ou alimentícios. A Anvisa, ela coloca o óleo essencial como uso cosmético. E cosmético a gente não ingere. Então, quando é para produto alimentício, é outra realidade. Então, nós temos que ter muito cuidado, tá? Deixar realmente só se for orientado por um profissional, né, capacitado. E como eu disse, os óleos essenciais são muito voláteis, então nós vamos ter que sempre trabalhar junto com o óleo vegetal fixo, né? Que vão, esses óleos são utilizados aí nos alimentos, nos cosméticos, com fins terapêuticos. Eles são óleos de base, são óleos carreadores, que são obtidos através de prensagem a frio, de sementes, de plantas oleaginosas, e eles podem ser aplicados puros. Eles sim, eles têm um peso molecular que nós podemos aplicar puro, diferentemente do óleo essencial. O óleo essencial, se você abrir o vidrinho, pingou rapidamente, ele vai exalar, né? Então, a gente precisa do óleo vegetal como um carreador, tá? E aí tem vários exemplos, né? De óleos vegetais, jojoba, abacate, né? Arnica montana, a groselha negra é muito utilizado porque ele é um inibidor de 5-alfa-redutase. Então, quando a gente está trabalhando uma alopécia, é muito interessante a gente fazer um blend com ele, tá? O chá verde também, muitas propriedades que vão aí ajudar nesses tratamentos. E aí, gente, é uma infinidade, é um universo a conhecer, a descobrir, a pesquisar, né? E sempre ter ali uma tabela e voltar e certificar que está fazendo da forma correta, lembrando que os óleos têm a sua toxicidade. São naturais, são extraídos da florzinha, da plantinha, mas eles têm a sua toxicidade e nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente, tá bom? Tá? Como nós vamos fazer essa sinergia, né? Esse mix, esse blend de óleos, que é a união de um ou mais óleos essenciais, não é? A união dessas moléculas, elas vão favorecer, vão potencializar os resultados que a gente quer ter ali.